Guia prático de como planejar uma aula de campo. Bom, pessoal, uma aula de campo pode ser uma visita guiada ou técnica, uma excursão expositiva, ou ainda pode ser de reconhecimento e de descobertas. E para que se possa, para que ela possa ser significativa em termos de aprendizagem, é necessário se ter um bom planejamento. Então, o planejamento, é no planejamento que se decide o sucesso ou insucesso de uma saída da escola. Para muitos professores, uma aula de campo termina no momento em que desce do ônibus que lhes trouxe de volta para a escola. Mas é preciso ter em mente que não pode ser uma atividade isolada. Uma aula de campo, ela requer um feedback. E muitas vezes, o que foi estudado em uma aula de campo pode ser usado para desenvolver outras aulas na sala de aula. É certo que não há normas, mas há princípios de caráter geral que podem nos auxiliar no caminho de um bom planejamento. Então, realizar uma aula de campo, seja para qualquer lugar que for, além do planejamento, precisa considerar 3 momentos fundamentais imprescindíveis. Aliás, dentro do planejamento é necessário considerar 3 momentos fundamentais imprescindíveis: a preparação, a realização e a avaliação da aula de campo. Então são 3 momentos para se efetivar de fato uma aula de campo: a preparação, que é o planejamento que antecede a aula de campo; a realização, que é a execução, é o dia da aula de campo; e os resultados, a avaliação, que é o que vem depois da aula de campo, Mas como fazer isso? O passo inicial é realizar uma ida ao local. O professor não pode realizar uma aula de campo sem antes conhecer o local, tá? Eu não posso levar meus alunos para um local que eu não conheça, para um local que eu não tenha propriedade, que eu não sei o que é que eu vou encontrar lá. Eu preciso ter conhecimento daquele local para poder levar meus alunos. Então, como professor, se eu ainda não conheço, eu devo fazer uma visita preliminar. Eu devo antes conhecer esse local, Então, por que é importante conhecer o lugar? Para evitar que haja entraves, imprevistos, no desenvolvimento, para que não haja surpresas. Então, independente de onde seja o local, se seja um museu, se seja um parque, se seja um teatro, o professor precisa conhecer o que é que os alunos vão enfrentar lá, ok? E para a preparação do trabalho, para o planejamento, nós temos 8 etapas. Então, vamos ver cada uma dessas etapas, que vão levar a aprendizagem de forma prática para o aluno. A primeira etapa é definir objetivos. Então, o professor precisa saber qual é seu objetivo ao realizar essa aula de campo. O que você pretende ensinar, ou que habilidades pretende desenvolver. É preciso estimar o que se espera obter com o trabalho de campo. Então, definir os objetivos é exatamente saber, o que é que você visa de aprendizagem do conhecimento, de competências e de habilidades, que valores e que atitudes serão desenvolvidos nessa aula de campo. Escolha do local, o item 2. A escolha do local que será objeto de estudo e trabalho deve ser cuidadosamente analisado. Não deve seguir o caminho da facilidade, escolhendo a visita que dá menos trabalho. O professor precisa escolher um local de acordo com o conteúdo que ele está trabalhando, aquilo que relacione diretamente o seu fazer pedagógico com a saída da escola. No momento que você sai com os alunos da escola para uma aula de campo, uma aula prática, esse local tem que estar diretamente ligado aos conteúdos que estão sendo estudados ou que serão estudados. O terceiro ponto, a situação problema. Na situação problema, mesmo que a visita seja em uma exposição, e os alunos não possam manipular os objetos, só observar, propõe uma situação problema. Os alunos precisam sair com uma problematização. Dentro do objetivo da aula, eles precisam entender o que é que eles estão indo fazer lá. Então, problematizar a aula possibilita que os alunos mantenham o foco no objetivo daquela visita,
e não se dispersem, que é uma coisa muito difícil, é manter a atenção dos alunos em uma aula de campo, focados. Então, se eles tiverem realmente a certeza do que estão indo fazer, se eles souberem o que estão indo fazer, qual é o problema que estão indo observar, a problematização que eles têm para resolver na aula de campo, eles com certeza ficarão mais atentos. Quarto item, o calendário. O calendário é um trabalho de campo, geralmente acontece em meio de atividades, né, de médio a longo prazo dentro da escola. Então você precisa ter um cronograma desde o momento que você pensou na aula de campo até o momento da avaliação. Você precisa ter um cronograma das ações, das atividades, do que vai ser feito desde o planejamento até a avaliação. Então esse calendário é nada mais nada menos que um cronograma de atividades, né? Na maioria dos casos necessita você vai precisar de autorização de departamento, da escola, de pais, né, do local onde você vai visitar. Então tudo isso tem que estar dentro do calendário. Que dia que eu vou buscar autorização, que dia que eu vou solicitar a entrada dos alunos, a liberação dos alunos, né? Que se for aluno de escola pública, geralmente em alguns lugares não paga para entrar. Então tudo tem que ser pensado e colocado num calendário, dia a dia, do momento de planejar até o momento de avaliar. O quinto item, recursos materiais. É importante que você pense no que será necessário para realizar a atividade durante a aula de campo. Todo o material que vai ser preciso, né? O que vai ser impresso, os roteiros, os folhetos, se vai ser necessário mapas, né? Roupa específica, se vai ser quais os instrumentos que os alunos vão precisar levar, se vai precisar levar boné, se precisa ir de calça ou de bermuda, de tênis ou à vontade de sandália. Então todos os recursos materiais individuais do aluno e coletivos devem ser pensados, se vai ter água, ok? Então, como vai ser feita a coleta do lixo que os alunos vão produzir durante a aula. Então, tudo, pessoal, tem que ser pensado. Todos os recursos que vocês vão precisar, né, levar, devem ser colocados dentro do planejamento. Outros aspectos práticos, depois de você saber exatamente o que levou a escolher a determinada área de estudo, né, e de dispor os meios da realização dessa aula, você não deve se descuidar de algumas coisas, como por exemplo, informar a direção, né, a supervisão da escola sobre o projeto da aula de campo é fundamental. Informar os pais, marcar a data de visita antecipadamente, confirmar o transporte, o itinerário, né, se os alunos vão levar lanche ou se a escola vai proporcionar lanche, se os pais podem ir acompanhando ou não. Tudo isso são aspectos que devem ser colocados dentro do planejamento. Bom, em relação aos alunos, o que é necessário? Os alunos devem ser bem informados do objetivo da aula. Eles precisam ter ciência, né, do objetivo, de como eles serão avaliados, do que eles têm que fazer, qual é o trabalho que eles vão desenvolver nessa aula de campo. Então, deixar o aluno a par de tudo é importante, porque aí eles saberão qual é o objetivo deles realmente de estar indo para essa aula de campo. E por último, a avaliação. Como avaliar, né? A aula não encerra quando os alunos retornam da aula de campo e chegam na escola. Se você propôs um problema, os alunos devem resolver, tanto durante a aula de campo, como também depois. E aí existem várias formas, né, de você avaliar. Pode ser através de uma avaliação, de uma solução de problema, de uma exposição das impressões que eles tiveram, né, de conclusões que os alunos tiveram, relato, né, eles podem fazer um relatório, tá? Então, nas turmas menores, que ainda não escreve, você pode avaliar através de desenhos, de colagem, fazer maquetes. Então, pessoal, aí são as 8 principais etapas, né, de uma preparação de aula de campo, para que vocês possam realmente organizar, sem esquecer nenhum detalhe, uma aula de campo, tá? Então, frente a isso aí, esse material, nós vamos fazer mais um trabalhinho também, ok?